Fala pessoas, dia 15/8, quinta-feira, e vamos às notícias porque, você sabe, tá movimentado o negócio do Alexandre de Moraes, impeachment, a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, no comentário fixado tem o link da Amazon, clicou, navegou e comprou, tanto também na descrição, ajude o canal e vamos começar sobre o assunto do momento que é impeachment. A gente falou ontem, 184 mil posts no Twitter, né? Aqui a gente vê Gustavo Gaia falando que já passou de 100 assinaturas, oposição acaba de anunciar pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes é alvo de super pedido de impeachment da oposição. Alexandre de Moraes é campeão de pedidos de impeachment no Senado. E muita gente chegou no meu canal ontem e falou assim, não vai mudar nada, o brasileiro já tão acostumado em não mudar nada, que ele acha que vai acontecer ou acha que vai acontecer alguma coisa, né? Ou acha que não vai acontecer nada. Não tem meio termo. E eu digo que é um divisor de águas, porque agora estão aparecendo coisas que nunca apareceriam antes. E eu venho avisando desse momento há muito tempo. É lógico que, por exemplo, o impeachment de Alexandre de Moraes tem destino certo com Pacheco, que é a gaveta, muito provavelmente, por enquanto. Por isso que falam ainda de manifestações para setembro, um monte de coisa. O que acontece? Você percebe muita animação, por exemplo, o Eduardo pede anulação de processos de Moraes contra bolsonaristas. Eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, né? Se acontecer isso aí, tá? Mas o que eu digo é, com certeza, as coisas vêm mudando aos poucos. E você tem que perceber isso. E não pode ser imediatista. As coisas não vão, vamos dizer, se resolver no Brasil. Na verdade, a situação é um pouco mais complexa do que a galera imagina, né? Moraes diz que pedido ao TSE era o caminho mais eficiente para investigações. Primeiro a gente vai falar aqui o quanto o Moraes está aparentemente tranquilo, tá? Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa ou a lisura dos procedimentos. Fala que está tranquilo e deixa um recado muito importante aqui, ó. Lamento que interpretações falsas, errôneas, de boa ou má fé acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas. E o que se vê de ontem para hoje é uma produção massiva de notícias fraudulentas para novamente tentar desacreditar o STF, as eleições e a própria democracia do Brasil, né, sobre postagens da Folha de São Paulo. Pessoas da esquerda chegaram e falaram assim, o Moraes deve fechar a Folha de São Paulo. Será que ele consegue? Até porque, se fosse a Folha apenas, seria um pouco mais fácil. Só que a gente vai ver que não é só a Folha e tem aí um portal muito grande, né, que realmente está uníssono com a Folha. Mas olha, Moraes rebate críticas após vazamentos de mensagem e diz que procedimentos foram oficiais, né? Ele era presidente do TSE também. Moraes diz não haver nada a esconder sobre condução de processos que relata, simplesmente nenhum problema, e Moraes silencia sobre mensagens que indicam o uso do TSE fora do rito e discursa sobre redes sociais, né? Sempre aquele negócio, Moraes sobre plataformas não é possível se acharem enviadas de Deus acima de regulamentação, já que no Twitter, por exemplo, principal, você vê vários opositores a ele falando livremente. E a gente vai falar sobre tudo isso. Mas lembre-se, como eu falei, tem a Folha, mas não é só a Folha. E aí que eu falei para vocês que é a divisão de águas, porque a Globo News diz, uma nova reportagem publicada na Folha, dando voz à Folha, tá? Poderiam ignorar, mas estão dando, mostra novas conversas entre o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, né, Ayrton Vieira, e o perito criminal Eduardo Tagliaferro. E olha só que interessante a notícia que eles mostram aqui, ó. Por volta das 5 horas, Tagliaferro avisou que na revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas que não estavam falando nada e perguntou o que então ele deveria colocar no relatório. Aí chegou a Ayrton e disse, né, em seguida, use a sua criatividade, risos e risos, e completou, pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida, e o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou, e vou dar um jeito, diz o Eduardo, dando risadas. Isso aí demonstra, né, toda essa criatividade, né? Então vamos usar a criatividade. E a Globo News deu voz nisso aí. Por isso que eu falo que é um divisor de águas. Você tem a Folha, né? E você tem a Globo, que nesse caso é Globo News. Mas ontem foi mais de 5 minutos no Jornal Nacional, né? Moraes escolhia alvos. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, disse auxiliar do ministro. A gente vai entrar mais em detalhes para frente aí sobre o Glenn e a gente vai entender, né? Mas Moraes atuou fora do rito contra bolsonaristas, entendem 5 pontos, e a Folha não para de postar coisas contra ele. Moraes ficou quieto, ao mesmo tempo que ele falou que está tranquilo, houve um contra-ataque. Por exemplo, o Conselho Tutelar acompanha a operação da PF na casa de Oswaldo Eustáquio. Temos aí, né, o Moraes manda apreender celular da filha de 16 anos do Oswaldo Eustáquio. Eles estavam dizendo que o próprio Eustáquio estava usando o perfil da filha para falar, né? E também faz aí outro pedido de prisão do Alan dos Santos, né? E o Eustáquio
Eustáquio, ambos fora do Brasil, vai ser meio complicado, tá aí, ó, manda prender blogueiros bolsonaristas, então ele reforça, duvido que vai acontecer, se não aconteceu até agora, tô pedindo extradição, mas qual que é a diferença agora de antes, né? Enfim, não sei, mas não foi só os dois, tem aí o Marcos Duval, né, que teve a questão de postar imagens contra o Moraes, falar da questão dos 50 milhões bloqueados na conta, e dessa vez fala de crime de corrupção de menores, já que postou aí, supostamente, né, eu não cheguei a ver, gravação de um vídeo feito pelos filhos do Eustáquio. Então, enfim, o Moraes, ele fez um movimento, ele foi pra cima, ele disse que não sentiu, mas teve uma movimentação, né? Mas olha só que interessante, a OAB, que já tinha atacado Alexandre de Moraes, se posiciona novamente, cobra resposta sobre o caso que envolve Moraes, STF e TSE. Então a gente tem a Folha, a gente tem a OAB e a gente tem a Globo, que na minha opinião é a que mais impacta. Aí muita gente ainda vai falar, ainda não é nada. Só que o pessoal esquece quem é Glenn Greenwald, né? Como foi a Vaza Jato? A Vaza Jato, por exemplo, teve ou não teve resultado? Né? Muita gente acha que Glenn é apenas um jornalista, não sabe que ele é muito mais do que isso, né? E aí o pessoal pergunta, né? Vai sair mais gravações? E ele diz, falamos muitas vezes que só começaram. Imagina que mais coisas ele tem, né? E ele mostra aí, ó, revelações, Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas, vem fazendo diversas postagens e o Glenn, ele vem enfrentando a própria esquerda. Olha só, aqui, ó, carta de fã esquizofrênico da esquerda no Instagram. Chegou a Priscila e falou para ele, Glenn, obrigado pelo que estás fazendo pelo nosso país, I love you. E logo depois aí, né, depois de 5 anos, mudou de casaca, gringo safado. O que acontece com o Glenn? Por que ele está brigando com o PT, inclusive? Eu sei que não vale a pena demonstrar que certos blogs do PT mentem, mas ontem um alegou que eu menti quando disse que a esquerda, depois de Temer indicá-lo para o STF, chamou Moraes de fascista e racista. Ninguém disse isso, os petistas afirmaram. Aí vai lá o Glenn e coloca, né, postagens do PT em relação ao Moraes, né, diversas postagens. Nesse caso, o pessoal da esquerda nem imagina, né, o Glenn é um esquerdista, na minha opinião, né, simples assim. Ele mais ou menos sofreu o que eu sofri no passado, né? Quando eu ia avisar de Deltan ou de Moro. Imagina, chega lá Bolsonaro e indica o Moro, né, como ministro. Se eu falasse, né, por exemplo, contra o Moro naquela época, o que aconteceria? Eu seria, né, apedrejado, assim como fui na época do Deltan, que o Olavo foi lá, pegou meu vídeo, elogiou, falou que estava muito bom, mas o pessoal não aceitava aquilo. E nesse caso o Glenn tá a mesma coisa. O Glenn está fazendo um movimento que mal sabe a esquerda, que talvez, tá? Depois a gente conversa sobre isso, esteja ajudando a esquerda. Enfim, mas olha só, vamos falar da defesa agora do Moraes. Moraes falou que não está nem aí, fez um ataque, né, um contra-ataque contra Ala dos Santos, Marcos Duval, Eustáquio, então ele agora tem também as suas defesas, tá? Que algumas eu suspeito, mas vamos lá. Dino defende Moraes e diz que o ministro cumpriu o seu dever. Carmen beija a mão do ministro, né? Ele é acusado de um crime gravíssimo, cumprir o seu dever. Então Dino chegou e já enfrentou aí o pessoal defendendo o Moraes. Ainda tenho muito o que pensar, tenho teorias na minha cabeça sobre isso, mas falando de Dino suspende pagamento obrigatório de emendas do Congresso. E isso também é algo que você deve anotar, que é muito importante. E por isso, os cochichos de Lira e Pacheco em um jantar em Brasília, conversando, né? Porque o que vou fazer agora? Coisas devem ser feitas. Será que isso tem a ver? É uma peça aí nesse quebra-cabeça porque está acontecendo tudo isso? Será? Vamos pensar um pouco, né? Aliados de Lula defendem Moraes por usar TSE para investigar apoiadores de Bolsonaro, né? Então, aliados de Lula, mas não foram muitos. Tá aqui, aliados de Lula falam de tentativa de apagar 8 do 1 e tal, né? Essa comparação com o Moro. Mas, ó, ao menos 3 ministros do Lula defenderam, né? O Lula vai defender quando? O Alexandre de Moraes, estou esperando, porque o Lula, você vê que toda vez que tem uma briga ele não cita o Elon Musk, não cita o Moraes ainda. Vamos ver, né, se o Lula defende, porque até agora só 3 ministros de Lula, poderia ser muito mais, né, já que o Moraes é vamos dizer assim, uma pessoa muito importante
né, para a democracia atual, entre aspas, né? Após reportagem, Moraes vai à festa com ministros do STF de Lula, que são os 3 que a gente já avisou aqui, e o pessoal do STF. Não só temos aí o pessoal do PT, temos o Barroso, que minimiza revelações da Vaza Toga, falou que tempestade fictícia, deu toda uma explicação, falou não, é porque como ele era do TSE e ele era do STF, ele tinha que fazer essa comunicação, e estava tudo dentro dos ritos, né? E a Folha também mostra, né, essa declaração do Barroso defendendo Moraes. Enfim, temos aí Barroso, ministros de Lula, né, muita gente defendendo, o PGR também defendendo. Então a gente tem STF, PGR, PT e o governo Lula se unem e apoiam Moraes após revelação de mensagens. Eu tenho teorias também sobre o governo Lula, né, se essa defesa realmente é algo assim que eles gostariam de fazer. Alckmin entra em campo para defender Moraes, absoluto rigor ético. Essa sim é uma defesa que eu considero legítima, extremamente importante e com certeza a mais sincera de todas, tá? E aquilo, a gente conversou bastante, o pessoal realmente fica naquela coisa, 880 aqui, né? Ou o pessoal fala que agora vai, ou diz que nada vai acontecer. Eu digo que, falei pra vocês, vai chegar um momento que não tem amigos do rei. Os amigos do rei vão ficar sem alguma coisa que eles querem. E aos poucos vão haver rachaduras. Nada dura para sempre. Nada é grande o suficiente que não se divide em 2. Chega um momento que não tem como sustentar. Tudo na história foi assim. Então, saiba, existe aí movimentações, tem muita coisa também acontecendo que a gente não tem tempo para trazer aqui, mas em vídeo exclusivo a gente vai conversar bastante e a gente vai entender a peça aí de cada um desse tabuleiro, que com certeza é bem complexo, bem caótico, mas aos poucos vem tomando forma. É só vocês verem que as coisas estão se desenhando para uma divisão absoluta da esquerda. E isso é certeza, tá certo? Tem que acontecer. Se não acontecer, gente, se é como vocês falam, não vai acontecer nada. Se não acontecer nada, é Venezuela. Então, pessoal, vamos vazar daqui, tá bom? Mas é isso, galera. Obrigado pela sua presença. Vamos ficar ligados aí nesse movimento todo em relação ao Moraes. E os caras falaram, tem 6 GB, falta muita coisa para aparecer. E se deixaram o mais bombástico pro final? Vamos ver. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente se fala em breve e até mais.